A gente levanta uma bandeira de que a moda não é somente vestir, não é só roupa, não é só produto. Então aí a gente vem com uma posição de também, não só política, mas sustentável, social e tudo mais. Aí a gente afirma mais que a moda não é somente, não é uma coisa fútil e efêmera, ela é muito mais do que o vestir, né? Eu estudei na PUC, eu amava a universidade, na época eu passei na PUC, passei na Federal também, e eu escolhi estudar lá porque a estrutura de uma universidade particular é muito melhor e tudo para mim foi incrível, eu amava ir para a faculdade. O projeto era uma coisa que eu gostava muito, porque era a época que a gente colocava a mão na massa e vivia todo um processo que era o que a gente acreditava e era o que os professores ensinavam, que era o que uma marca vivia. Então, realmente, hoje, como marca, como designer de uma marca, se eu não tivesse feito todo esse processo na universidade, eu não teria conseguido e ter aprendido tudo que eu aprendi lá na universidade. Olha, como profissional, desde a universidade, da faculdade, eu gostava muito do trabalho do Ronaldo Fraga, e não só pela materialização dele, pela estética, não só isso, mas ele como pessoa. Eu lembro que na faculdade eu li uma carta dele para o público falando sobre como ele estava cansado da moda e como ele tinha entrado para tentar trazer igualdade através da moda disso, e como eu tenho um trabalho social também, eu me identifiquei muito com ele. Aí, desde então, acho que minhas peças não são inspiradas nele, mas como designer eu me inspiro nele, né, em ter esse posicionamento, e também a gente viu agora ele como nesse meio de política, tudo, ele se posicionando muito bem, então eu acho isso muito massa, assim, como designer, ele é uma inspiração para mim. Mais do que nunca eu acredito nisso. Há um tempo atrás eu achava que essas pessoas tinham que se posicionar menos e colocar menos, mas eu acho que a época que a gente está vivendo pede posicionamentos, né? Então, como eu falei, o Ronaldo Fraga ele se posiciona fortemente, né, com isso e com certeza influenciando, mas eu acho que é importante sim, porque se a gente levanta uma bandeira de que a moda não é somente vestir, não é só roupa, não é só produto, então aí a gente vem com uma posição de também, não só política, mas sustentável, social e tudo mais, aí a gente afirma mais que a moda não é somente, não é uma coisa fútil e efêmera, ela é muito mais do que o vestir, né? É muito louco porque eu falei, né, sobre o projeto, tudo, realmente na faculdade foi de grande ensinamento para mim, mas eu acho que os meus professores de projeto puxariam bastante minha orelha por causa do meu processo, que é um pouco diferente. Geralmente as pessoas, os designers, pelo menos o que mostram pra gente é que eles vão lá e desenham, e aí montam um conceito, depois buscam os materiais, enfim, as tendências e toda aquela coisa que a gente sabe. Pra mim, geralmente, eu começo pelo material. Então eu gosto muito de garimpar, então eu vou para São Paulo, por isso que a gente acaba aplicando muito nas nossas peças, tendo materiais que não são de vestuário, são de sapataria, são de estofado, esse tipo de coisa. E aí eu vou para esses lugares, encontro um material, me identifico com eles, imagino lá na hora, tudo passa pela minha cabeça. Claro que é uma construção, a vida de um designer é composta de pesquisa sempre. Então, se você vê um designer no celular, ele não está olhando um feed no Instagram, ele está pesquisando. Eu sempre começo com os materiais, e aí eu começo a imaginar como que eu posso compor isso. E aí eu vou para a mesa de corte não, né, de modelagem, e eu começo a criar a peça ali, eu não desenho como geralmente os designers fazem. Eu começo na modelagem, e lá na modelagem eu começo a ver o que é possível fazer, porque geralmente quando você desenha, você vai para materializar a peça, as coisas não batem, né? Como dizem, o papel aceita tudo, e não aceita tudo. A modelagem é que vai te mostrar o que consegue ser materializado. Então eu pego o material, vou para a modelagem e ali eu começo a trabalhar no conceito. Claro, na minha cabeça eu já tenho todas as tendências, o que eu quero aplicar, eu já tenho mais ou menos o tipo o mix que eu quero trabalhar, e aí eu vou a partir disso aí eu vou construindo tudo. Como eu trabalho sozinha nesse sentido, então acaba sendo mais fácil eu conseguir harmonizar tudo numa coisa só, mas é muito legal, mas é muito difícil, porque chega um momento, se você não segue um projeto, eu sempre costumo dizer que design é muito mais projetual do que criativo, do que qualquer outra coisa, não importa o projeto que seja, né? Meu projeto é assim, o meu projetual é assim e funciona.
Então, se você segue a sua linha, as coisas acontecem. Agora, se você faz tudo jogado, tudo não dá. Então, eu acredito que é importante ter isso. E para mim, funciona muito bem desse jeito. Não posso dizer que eu inventei esse método, porque seria loucura falar isso, óbvio que não. Mas eu acho que a gente tem que sempre buscar o melhor método para si. Então, às vezes, a gente aprende de uma forma e a gente não se encaixa, é desconfortável. E aí, às vezes, até isso causa uma frustração como designer. E não é assim. Você tem que descobrir o seu método, a tua metodologia, como que funciona para você. Então, é muito importante isso, porque se você acha que você tem que seguir daquela forma, às vezes até as coisas são meio parecidas, porque todo mundo segue o mesmo caminho. Então, se você não tem uma identidade sua, então quem que vai trazer inovação, se não as pessoas malucas, entendeu? Então, acho que é importante mesmo você trazer uma forma diferente de pensar, de materializar essas ideias. De inovação é muito louco falar disso, né? Porque eu acho que não é tão inovador, mas para o meu meio era isso que eu falei sobre aplicar materiais que não são usados em vestuário. Então, às vezes, numa jaqueta minha tem um pouco eu já fiz peças com carpete de carro. Então, as pessoas nem sabem, porque eu vi, era uma textura bonita e o vendedor falou, não, isso aqui é para piso. Eu falei, mas eu quero usar, eu vou aplicar isso, e é um material mais resistente do que qualquer outra coisa, e usei. Então, assim, eu acredito que isso é inovador. Eu acho que eu sempre procuro trazer mistura de texturas que eu gosto muito. É um inovador para o meu meio, principalmente. E eu acho que a minha forma de criar também acaba sendo inovador. Claro, que eu não sou a dona disso, mas é uma coisa que é peculiar, assim, de criar em um formato diferente. Aqui na nossa loja a gente tem uma oportunidade também o ateliê aqui atrás, então eu crio às vezes uma peça, coloco na arara e eu já sinto a aprovação das pessoas. E isso também eu acho que é uma coisa que é inovação, assim, porque aí eu não tenho... Acaba sendo sustentável também, porque aí eu não... Se a peça não aprovou, as pessoas não gostaram, eu nem faço mais. Então isso também é uma forma de sustentabilidade, porque aí você não vê minha marca fazendo liquidação, promoção de peça que ficou encalhada, porque isso não tem pra gente. Às vezes a gente cria uma peça que não vendeu tanto, ela uma hora vai sair, ela fica na arara, mas a gente já parte pra outra, tudo. Então acho que isso também acaba sendo inovador também, né? Às vezes tem peça que ela sai a partir de pesquisa, assim, vamos dizer, você vai entrar lá na plataforma de tendência, você vê aquilo, você se inspira nisso. Às vezes acontece comigo, é mais raro. Mas, assim, no geral, pra mim, é mais o que eu vejo na rua, sabe? Então, eu tenho peça, eu lembro que num verão que a gente teve há um tempo atrás, eu fiz uma peça com suspensório e hoje em dia tem várias pessoas fazendo, mas na época não tinha, assim, com uma calça que já viesse com suspensório. E foi uma vez que eu tava num festival curtindo e aí eu vi uma menina lindíssima, assim, e eu vi ela de longe, ela tava com um suspensório, mas era meio diferente e tudo. E aí na hora eu olhei e falei, nossa, se tivesse uma peça já com suspensório, que você não viesse com alfaiataria, nem nada disso. E aí na hora eu fui bolando, aí eu vi uma outra pessoa passando com um bolso, com não sei o quê, e aí eu pensei, um bolso parecido com isso. Então, assim, como eu falei, eu acho que todo designer ele tem que estar sempre alerta para as coisas, do que você está vendo, do que às vezes é na rua, às vezes é na internet, às vezes é em revista antiga, não importa. Você tem que estar sempre meio que em brechó. Peças antigas me inspiram muito, assim, às vezes o design delas é uma construção, né, disso. Então eu acho que acaba sendo essa subjetividade de estar aberto para fazer de trazer a tua identidade, nunca copiar, mas sempre trazer um pouco de tudo, porque ninguém cria mais nada hoje, é tudo um pouco de transformação de tudo. Tem até um livro que fala sobre isso, né, que é Roube como um Artista. Então é você ser um artista, você trazer a inovação, a moda, a própria subjetividade a partir da tua criação. Então você coloca tudo dentro da tua cabeça e o que você está construindo, se você não está dia a dia construindo essa tua cabeça, você não consegue materializar coisas originais, criativas, verdadeiramente, se você não traz isso
a partir da tua construção, sabe? Então, eu acho que é extremamente importante. Como eu falei, se não tem isso, a gente vai viver num mercado de coisas iguais, de nada inovador, é a jaqueta que está na moda, porque isso tem uma receita, marcas seguem isso. Existe o tipo de peça que se você fizer, vai vender. Mas aí, o que você vai contribuir como designer, além do que só vende, do que é óbvio, do que é basiquinho que vai vender? Então, acho que é muito importante essa construção e essa nossa contribuição como designer, né, para o mundo. De certa forma, é uma pesquisa, né? Uma sequência de pesquisas, assim, tipo, tudo é como se fosse um mix de você com as suas pesquisas, com o seu desenvolvimento. Mas até, que nem você falou, de rua, é de observação. Observação é pesquisa, né? Sim. Não deixa de ser pesquisa, não deixa de ser um alerta. Você está em alerta. Claro. E tem empresas gigantescas que contratam pessoas só para fazer isso, que são os cool hunters, né? Que eles estão na rua procurando aquelas pessoas mais legais, mais incríveis, mais inovadoras para trazerem o que está lá na ponta para as pessoas se inspirarem. Então, é muito importante que tenha isso, né? Porque senão vai ser tudo igual e aí não tem graça, né? Sobre a sustentabilidade, a gente sempre fala sobre que todo mundo conhece sobre isso, que não existe uma marca 100% sustentável, né? Não existe. Por mais que ela faça com materiais orgânicos, com a tintura natural, tal, em algum momento alguém está pecando nisso. E eu sempre falo que para a sustentabilidade acontecer, bem, na real, eu sempre falo que uma marca pequena ou uma marca grande, para ela sair barata, por exemplo, alguém está pagando esse preço porque não existe uma roupa de R$10, não existe, né? Então, se não é o consumidor que está pagando caro, quem está pagando é quem costurou, talvez o tecido, quem plantou, o algodão, ou nem é o sintético, o meio ambiente vai pagar por isso e tudo. E como marca, a gente não consegue trabalhar com todo o ciclo, porque nem existe, né? Todo esse ciclo de sustentabilidade. Mas como Egueiras, assim, a gente trabalha bastante para alcançar o zero waste, né? Que é o mínimo de descarte possível de materiais. A gente acredita muito nisso, a gente não trabalha com sacolas plásticas, a gente não faz, mas isso tudo, a gente não levanta essa bandeira, porque eu acredito que isso tudo que a gente faz, e tem muito mais coisas que a gente faz, a gente fala que é nada mais do que a nossa obrigação. Então, a gente fala assim, não vou levantar uma bandeira de que sou uma marca sustentável, porque o que eu estou fazendo não é mais do que a minha obrigação. Eu acho que todas as marcas têm que se posicionar eticamente com isso e têm que levantar essa bandeira ou esse posicionamento, porque é muito importante, porque a gente está vivendo num planeta que está morrendo por culpa da gente, né? Então, assim, Egueiras, a gente, além dos materiais e das sacolas, e como são roupas que duram muito mais do que as roupas que são compradas em fast fashion, tudo, então a gente levanta esse posicionamento dessa forma. É bem legal, porque todo mundo, na nossa marca, a gente sempre fala até que é engraçado, que sou eu e minha irmã, né? E os nossos e-mails, não importa se é um fornecedor, se é cliente, se é feira, entrando em contato com a gente, sempre começa assim, oi meninas. E é muito engraçado isso, e a gente acha que isso é resultado de um branding bem feito, de que as pessoas não veem só a marca, elas veem as pessoas que estão por trás. E isso é o que a gente sempre quis. Então, as pessoas entram aqui, elas nos conhecem, elas sabem, e a gente tem caminhado com essa comunicação, né, que é o que nós somos. Se você vai conversar com a gente tem uma conversa ali, arrasou, tá bafão, é lindo, incrível, e é uma coisa que é nossa, a gente trouxe pra marca e deu muito certo, as pessoas gostam muito disso. Então elas entram aqui e elas já estão, os clientes entram aqui e já estão habituados com isso, eles já nos conhecem, nos chamam pelo nome, ou as meninas e tudo, então é resultado disso. Então as pessoas conversam com a gente no Instagram, a gente não fala assim, tipo, equipe, sei lá o que e tal. Não, está falando diretamente com as donas, então isso é uma coisa muito legal. Nas peças, no geral, sempre tá a gente aparecendo mais a Mirella, porque eu sempre estou fotografando. Então,
as pessoas estão mais ligadas e conectadas com a gente. E isso foi uma coisa que desde o início a gente não foi sem querer, a gente fez intencional. A gente queria que as pessoas vissem que é a gente que faz, a gente que costura, a gente que corta, a gente que atende, a gente que faz tudo isso. Claro que vai chegar um momento que não vai dar para ser exatamente dessa forma, mas a gente não quer perder nunca essa identidade, porque eu acho que é muito importante. E isso que tem nos conectado com o público. Quais os benefícios e as dificuldades de vocês trabalharem juntas, como irmãs, né? Eu acho que é muito bom, porque eu acho que não existe relação mais verdadeira do que de irmãos, entendeu? Então a gente é muito uma verdadeira com a outra, às vezes até demais, né? Mas a gente não tem, é uma relação que não tem fim, né? Não é igual um casal de namorados tendo uma empresa que pode romper. A gente não tem isso, né? Nós somos irmãs e a gente vai trabalhar junta por quanto tempo a gente quiser e a gente vai continuar sendo irmã para sempre, né? E assim, é muito bom, funciona super bem, a gente briga, mas são brigas de boa, dá 5 minutos a gente a gente briga, discute, né? Não é brigar, mas a gente discute, aí de repente, vamos comer um doce? Vamos! Aí tipo de boa, entendeu? Então é uma relação que dá muito certo. A gente sempre se deu muito bem, então desde que a gente veio morar em Curitiba, exceto na adolescência, né? Mas desde que a gente veio morar em Curitiba, a gente sempre trabalhou juntas e tudo, então pra gente não é uma dificuldade nenhuma, enquanto as pessoas sempre veem todo mundo tem curiosidade sobre isso, se dá certo, se a gente briga e tal. E nós somos nordestinas, né? Então quem escuta a gente conversando já acha que a gente tá brigando, porque a gente sempre tá falando alto, forte e tudo. Mas no geral a gente briga pouquíssimo, assim, sabe? Então a gente dá muito certo e o trabalho dá bem, né? Eu acho que como marca, assim, como empresa, a gente não discute, assim, não tem uma discussão nossa em relação a, sei lá, a peça tem que ser de tal forma, eu acho que o espelho tem que ser ali, a gente não discute nesse sentido. Eu acho que talvez o desafio de discutir, de ter uma relação pessoal, é que também leva questões pessoais para dentro do dia a dia no trabalho, né? Mas a gente também não mora juntas, então não briga porque não lava a louça, não lava o banheiro. Mas eu acho que a nossa comunicação, a gente traz muito a nossa identidade, assim. Eu acho que a Mirna falou um pouco, né? Eu escutei ela falando ali um pouco antes. E a gente, é a nossa linguagem, o nosso jeito de abordar as pessoas, o nosso atendimento, a forma que a gente responde os nossos clientes por e-mail, por mensagem, a gente leva bastante da nossa cultura, assim. E eu acho que da criação, Mirna fala melhor. Pra criação eu acho que não, porque... além de ser culturas diferentes, é quase um país totalmente diferente, falando em clima, você chega lá, as pessoas se vestem diferente daqui do sul, então tem essa diferença. Só que, claro, a gente traz ousadia nas peças, que eu acho que o sulista é bem mais reservado, ao contrário do nordestino. A gente tem amigos que tem marca lá no Ceará, e eles estão assim, causando, e a gente ainda tá assim, meio que tem que ter um pouco de cuidado para poder ter uma aceitação e tal. Então, é um desafio como ser forasteiras e trazer para cá uma coisa diferente, assim, né? É um desafio, mas é muito legal também, que isso acaba sendo uma coisinha a mais da marca. Um conselho muito importante, que a gente tem vivido isso até hoje, é você fazer com o que você tem. Se você for esperar para você ter tudo que uma marca precisa, você não vai conseguir se você não vem de uma família, se você não tem um investimento financeiro muito alto. Então, quando a gente foi começar, a gente colocou na nossa cabeça que a gente ia fazer com o que a gente tem. A gente abriu essa loja com o que a gente tem. Eu consigo ver vários defeitos, tanto na marca como na loja, mas até onde a gente já chegou, eu tenho muito orgulho de onde a gente chegou, porque a gente fez com o que a gente tinha e a gente não esperou sentada o dinheiro cair do céu, né? Então, eu acho que meu primeiro conselho é esse, fazer com o que você tem em mãos. Vou dar mais um conselho, não desanimar no início. São muitas dificuldades, eu acho que até para moda é um mercado que você se sente às vezes devorado, mas se você tem criatividade, se você sabe onde você quer chegar e você ama moda, porque tem que amar, empreender esse mercado também tem muito
envolve muito amor também, né? Não no sentido romântico, mas no sentido de fazer algo que gosta. Então, eu acho que não desistir nas dificuldades, porque são muitas dificuldades. A gente brinca falando os dias de glória, os dias de luta, e a gente só tá vendo os dias de luta, né? Os dias de glória dia de luta aí. e dia de luta. É. E acho que é isso. Os meus 2 conselhos são esses. De forma prática, não roubar ninguém, não imitar ninguém, porque isso não traz história nova, não traz inovação, né? Eu lembro muito bem dos professores na faculdade falando sobre isso e faz muito sentido. Se você não tem uma coisa nova para trazer, então nem faça, porque se você vai só copiar, você só vai ser mais uma pessoa gerando lixo e provavelmente, com certeza, sua marca não vai dar certo, então é melhor nem começar. E escolha um bom sócio, ou faça sozinho, mas é muito legal estar junto com alguém, é muito bom, porque estar sozinho não é tão legal, assim, porque nos dias de luta e dias de luta, se você tem alguém do seu lado, é muito mais fácil para você se animar, sabe, de tudo. E se você escolhe um sócio ruim no início, você vai estar amarrada com uma pessoa, provavelmente para o resto da vida, ou pelo tempo que durar a marca, com uma pessoa que talvez não seja lá a melhor pessoa para isso. Então é melhor pensar muito bem antes do que escolher qualquer pessoa que está do lado. Acho que o que vale a pena como empreendedor que está no início é procurar as histórias que deram errado no início, que a pessoa se ferrou muito, tem gente até que chegou a morar na rua para poder, né, a gente vê as histórias das grandes empresas, de pessoas que se deram muito mal antes de dar certo. E assim, saber que ninguém aqui é privilegiado, todo mundo vai se dar muito mal antes de se dar muito bem. Então, é saber que no percurso o caminho é duro, é longo, e a gente sempre fala aqui dentro, se não for para dar certo, é melhor digitar um currículo e trabalhar para alguém. Então, é trabalhar para fazer dar certo, para ser massa, para fazer diferença, para ganhar dinheiro, para gerar emprego, para gerar rendas, para transformar a vida das pessoas. Porque se não for para isso, se for só para se ferrar, é melhor digitar um currículo e distribuir e tal. Então, são coisas que a gente sempre está falando uma para outra aqui, sabe? Tipo, que a gente tem que fazer dar certo, de que tem que insistir para poder fazer acontecer. Não é fácil, mas é muito legal. Achei bem interessante. Eu até ia perguntar para você que essa relação de ter outra pessoa ajuda muito, né? Ajuda. Eu vejo marcas que são sozinhas, as pessoas, assim, é uma pessoa só, e todo mundo inveja a gente. Porque quem trabalha sozinho, porque sempre estão falando pra gente, queria tanto ter uma pessoa do meu lado pra me ajudar, pra incentivar. Porque tem dia que eu chego aqui e eu choro, tô mal, tô acabado, tô na bad e ela tá bem. Então ela fala assim, não, vamos lá, vai dar certo e tal. E geralmente sempre é um oposto da outra. Dificilmente. Quando é as duas é bad, mas quase nunca acontece. Mas assim, é muito bom ter isso, assim. E também porque uma complementa nos talentos de uma da outra, né? Eu acho que as decisões, você tomar decisão com 2 pessoas é melhor, né? Você tem mais confiança. Agora, eu vou dar uma caixa e vocês vão tirar a frase, vão falar, ler e definir em uma palavra o que está escrito aqui, tá bom? Uma palavra. Uma palavra. Defina em uma palavra moda. Identidade. Defina em uma palavra vida acadêmica. Persistência. Defina em uma palavra trabalhar com o público. Desafio. Trabalho em equipe. Nossa, pra mim é dificuldade. Eu gosto de trabalhar sozinha. Que não é bom, né? Defina em uma palavra a irmandade. Parceria. Defina em uma palavra design. Acho que solução. Defina em uma palavra Curitiba. Como que eu posso dizer? Em uma palavra, né? Acho que... Acho que é uma joia a ser encontrada.
Defina em uma palavra costura. Materialização. E é muito massa, depois você gosta. Defina em uma palavra costura. Acho que ela responde, né? Ai, menina, tu pega, velho. Ah, tá, vou fingir. Eu tô só batendo isso aqui, ó. Meio que explicar porque ela tá te escondendo. Que aí eu faço assim também, aí eu...